Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quatemos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardaras diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é eficaz, objetiva, poderosa. A tua palavra não volta vazia. Fala conosco nesta noite, aos corações daqueles que estão no templo e daqueles que serão alcançados por esta mensagem. É o que nós te pedimos
sê com a tua igreja, sê conosco e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de destacar nesta noite é uma das passagens bíblicas que, de notoriamente, é muito, mas muito conhecida da igreja. O Senhor colocou esta palavra ao meu coração e para compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu quero estar falando, baseado no texto que nós acabamos de ler, ao seguinte tema: onde está o motivo da nossa vitória? Vou repetir: onde está o motivo da nossa vitória? É interessante a gente já adiantar que existe vários, mas eu quero frisar em pelo menos 2, para que nós possamos compreender a profundidade daquilo que Deus reservou para as nossas vidas. A nossa trajetória cristã aqui na terra, ela é repleta, preenchida por diversos desafios. Quando nós olhamos para a vida de alguém que está vencendo, que está conquistando, que está sendo usado por Deus, isso nós estamos falando de uma forma verdadeira. Muitos, ao olhar a vida de alguém, destacam dizendo: qual é o segredo? Por que é que ele está vencendo? Por que é que ela está conquistando? Por que é que Deus tem feito coisas extraordinárias na vida de fulano, na vida de Beltrano? Quando nós olhamos a respeito dos grandes homens de Deus, na época em que Jesus esteve em vida terrena, e nesses tempos em que o texto está destacando a nós muito nos admiramos. Quando nós ouvimos falar a respeito do apóstolo Paulo, um homem que passou de perseguidor para ser alguém perseguido, mas que outrora era usado pelo diabo e agora está sendo usado por Deus de uma forma tremenda, de maneira em que a Bíblia frisa que até os aventais de Paulo fazia com que milagres, sinais de prodígios aconteciam. Por que não falar a respeito de Pedro, no qual a Bíblia está destacando através dessa passagem bíblica, mas também a própria palavra de Deus diz que a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro, as pessoas se colocaram ao caminho, porque milagres aconteciam. Por que falar a respeito de Elias, um homem que tinha autoridade da parte de Deus e intimidade com Deus de uma forma inexplicável, a ponto da Bíblia dizer que ele mesmo expressa com as suas palavras: não vai chover sobre a terra. Foi Elias. Não vai chover sobre a terra. E ele ainda conclui dizendo assim: segundo a minha palavra. Será que Elias tinha intimidade com Deus? Será que Deus usava ele de uma forma extraordinária? Por que não citar nesta noite a respeito de Daniel, o homem que Deus não livrou da cova dos leões, mas o homem que Deus livrou na cova dos leões? Qual é o segredo? Um homem entrar dentro da cova dos leões, os leões em jejum constante, passou a noite dentro da cova, e quando amanheceu o dia, ele estava lá ileso. E ainda disse: o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Qual é o segredo? Por que não frisar a respeito do profeta Eliseu?
um homem que tinha intimidade com Deus, a ponto de estar com os filhos dos profetas na escola de preparação dos profetas, e quando eles vão cortar madeira, o ferro do machado cai na água, o homem grita: ai, meu senhor, era emprestado. E ele diz: aonde caiu? Ele diz: ali. Corta uma estaca de madeira, lança sobre a água e o ferro faz flutuar. Será que tinha intimidade com Deus? O homem que, quando ele morreu, quando colocaram o seu corpo no túmulo, na cova, vinha homens fugindo de soldados terríveis, carregando um defunto em suas mãos, e quando de repente, no correr desenfreado para escapar, para manter suas vidas ilesas, o defunto que estava nas mãos daqueles homens escapou, ou seja, solta-se das mãos daqueles homens e cai dentro da cova do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo do defunto se choca com os restos mortais de Eliseu, o homem ressuscita na mesma hora. Será que tinha intimidade com Deus? Por que não citar a respeito de Estevão, que quando foi apedrejado, ele viu os céus se abrindo, olhou e viu o filho à direita do Pai, e ele disse ao Senhor: não vos imputes tal coisas. Em outras palavras, Estevão estava dizendo: eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós estamos falando a respeito de homens que fizeram sinais de prodígio, que foram muito, mas muito usados por Deus. E alguém pode até destacar: qual é o segredo? Ou qual é o motivo? Qual é a razão? Quando vimos Deus usar alguém de uma forma inexplicável, nós olhamos e pensamos: como é que pode? Qual é o segredo de ser usado desta forma? Porque às vezes nós, pela simplicidade de Deus nos usar, às vezes nós dizemos: Deus me usa, Deus nos usa, Deus usa o pastor Francisco, Deus usa o pastor Edilson, Deus usa a Lara. Mas de repente você se depara com alguém que Deus acaba de usar mais do que Ele usa você. Aí você pensa: como é que pode? Qual é o segredo? Qual é o motivo? Qual é a razão? Como ser usado desta forma? Por que não citar a respeito de um homem conhecido como John Wesley, que andava cerca de 7 quilômetros por dia, a pé e a cavalo, pregando a palavra de Deus? E quando ele morreu, alguém chegou e disse: qual foi a herança que John Wesley deixou para sua família, para sua parentela? E há quem diga que ele deixou apenas um par de sandálias, uma capa velha, 2 chaleiras de prata. E alguém disse: só isso? Disse: não, milhares e milhares, centenas e centenas de almas que ele resgatou das garras de Satanás para a presença do Deus eterno. Homens e mulheres de Deus que pagaram um preço e foram usados por Deus aqui na terra. Por que não falar a respeito daquela jovem conhecida como Bíblia Perpétua, que foi amarrada em praça pública e o seu corpo foi queimado? Enquanto as chamas queimavam o seu corpo, ela gritava e dizia: não permita que este sofrimento que está sobre mim, o fogo que está queimando a minha alma, ou seja, o meu corpo físico, sirva de motivo para vocês desistirem da vossa fé, porque eles podem queimar o meu corpo físico, mas a minha alma está indo de encontro ao meu Criador, o meu Redentor. Que a minha morte física seja de exemplo para vocês perseverarem e continuarem pregando o Evangelho de Deus na terra. Qual é o motivo desses homens serem usados por Deus? Qual é o motivo da vitória na vida desses homens e mulheres de Deus? Qual é o motivo?
O texto que nós acabamos de destacar está falando que Tiago, juntamente com Pedro, haviam passado pelas mãos de Herodes. E o próprio texto destaca que Tiago já havia sido morto por ordem de Herodes. O próximo seria Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi levado para a prisão. E o texto destaca assim que Pedro estava guardado na prisão. Alguém guardou Pedro na prisão. Pedro estava na prisão e a sentença que estava sobre Pedro era que quando o dia amanhecesse, Pedro seria morto. Agora, a Bíblia destaca que qual o motivo da nossa vitória? Em primeiro lugar, o motivo da nossa vitória está na oração. Diga-se para o seu irmão: o motivo da nossa vitória está na oração. Olha aqui para mim. Aí alguém vai dizer, mas o próprio Jesus disse assim: primeiro vigiai e orai. Ele não disse primeiro orai e vigiai. Ele disse vigiai para que não caias em tentação. Mas querido, quem leva uma vida de oração constante, automaticamente já anda vigiante. Você está entendendo? Nós falamos a respeito de Daniel. Daniel era um homem que mantinha uma vida de oração 3 vezes ao dia. Nem decreto de 30 dias sem orar impediu que Daniel orasse. Porque Daniel sabia que orar era muito além do que simplesmente fazer uma oração, abrir o coração e trazer argumentos diante de Deus. Daniel sabia que orar é falar com Deus, e quem fala com Deus chega a um determinado ponto que a intimidade vai só aumentando. Aí o diabo pode fazer armadilha, pode preparar os laços, o diabo pode se levantar, as obras malignas podem ser lançadas, mas não tem êxito. Por quê? Porque quem leva uma vida de oração está debaixo da proteção do Deus da Bíblia, no qual seus ouvidos estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor. Enquanto nós descansamos, Ele não descansa, Ele peleja, Ele guerreia, Ele trabalha ao meu e ao teu favor para nos dar livramento. Quem tem vida de oração santifica o Senhor. Quem tem vida de oração vigia em todos os detalhes. Quem vive uma vida de oração tem fidelidade com Deus. Quem tem uma vida de oração tem compromisso com Deus da Bíblia. Não só em um momento, não só um dia, não só durante meses, mas continuar. Então Pedro agora é direcionado para a prisão. E quando a notícia chega que Pedro é levado para a prisão, imediatamente a igreja entra em contínua, em constante oração. Olhe para cá, sabe qual era o posicionamento da igreja nessa época? Nós só vamos parar de orar neste propósito depois que a vitória chegar. Você está entendendo? Ou seja, enquanto Pedro estiver dentro da prisão, nós estamos orando. Em qual sentido? Em qual propósito? Deus tira Pedro de lá. Era esta a oração da igreja. E Pedro estava lá, acorrentado, suas mãos e seus pés, e um soldado de um lado e outro soldado de outro, dentro da cela. A igreja em contínua, em constante oração por ele. Mas a Bíblia fala que quando deu meia-noite em ponto, houve-se um clarão dentro daquela prisão. Alguém estava chegando ali. E quem era? O anjo do Senhor. O Senhor enviou o anjo naquele momento. E quando o anjo entra dentro da prisão, a Bíblia fala que as cadeias que estavam sobre as mãos de Pedro caem por
os soldados que estavam ali adormecem no mesmo instante. E o anjo tem um diálogo com Pedro, dizendo: Pedro, olhe para cá, porque Pedro estava dormindo. Pedro, pois não, levanta. Em outras palavras, acorda. A quem chega a destacar a promessa que o Senhor havia feito a Pedro, dizendo: quando tu ficares velho, vão te levar para onde tu não queres. A quem diga que Pedro dormiu porque tinha promessa e calculou a sua idade e concluiu que não estava velho ainda, ou seja, eu vou dormir porque eu tenho promessa e a promessa ainda não se cumpriu, ou seja, enquanto a promessa não se cumpriu, o diabo pode tentar me matar, mas não vai acontecer. Mas era além do que isso. Tinha uma igreja orando fervorosamente por Pedro. Acorda, Pedro, levanta, Pedro. Aí Pedro levanta, sonolento, tranquilo, sossegado. Tem gente que é assim, o diabo está levantando de tudo quanto é lado e ele está tranquilo, ela está tranquila, nem parece que está acontecendo a luta, e alguém chega e diz: tu vai ficar desse jeito, tu não está preocupado não, olha o que está acontecendo, o inimigo está se levantando, e você está tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Constante oração. Pedro calça as sandálias. Aí Pedro calça as sandálias. Aí quando eles vão começando a sair de dentro da cela, o anjo brada de novo e disse: Pedro, pega a capa. Aí Pedro pega a capa e coloca a capa sobre si. E quando eles vão andando, conduzindo-se diante do portão principal, que era o portão de ferro, que dava acesso à rua, a Bíblia diz que naquele instante o portão abriu por si, sozinho. Eu quero te lembrar que na época não tinha os portões Ross. Não tinha não. Tinha não. Portão Ross, o controle, você chega lá, está chegando em casa, aí o portão se abre. Não existia não, irmão. Na época era soldados, era 10 a 12 soldados para remover o portão pesado sobre a prisão. Mas a Bíblia diz que o portão abriu por si. É claro que a gente entende que não abriu por si. E quem foi que abriu o portão? Aquele que tem o controle nas mãos, que tem a chave de Davi, que quando ele fecha, ninguém abre, mas quando ele abre, ninguém pode fechar. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é o Rei da glória. E eles saíram da prisão. Quando eles chegam no acesso à rua, a Bíblia diz que o anjo se aparta de Pedro. O anjo vai para um lado e desaparece. Aí Pedro, ainda sonolento, pensando que era um sonho, que ele estava sonhando, até que ele cai em si de que o que estava acontecendo não era um sonho, mas era realidade. Aí a Bíblia vai nos expressar que Pedro se direciona à casa de uma mulher por nome Maria, mãe de João. Quando Pedro chega na casa, ele bate na porta. E quando Pedro bate na porta, a Bíblia diz que uma jovem por nome Rod reconhece a voz de Pedro. E se vocês lerem o texto, ela fica tão emocionada porque ela reconhece a voz de Pedro, que ela não abre a porta. Já viu isso? Camarada está vindo da prisão, está em liberdade, o anjo tirou ele de lá, ele chega e bate na porta, a menina reconhece a voz, mas não abre, ficou emocionada demais. Aí voltou para os que estavam ali, e se vocês lerem o texto, a Bíblia fala que naquele instante tinha um grupo de pessoas ali, e eles estavam reunidos, todo mundo comendo pizza. Foi assim? Estavam ali todos juntos comemorando, comendo hambúrguer. Foi assim? A Bíblia diz que eles estavam reunidos fazendo o quê? Eles estavam fazendo o quê? Orando. Prova disso
de que o decreto era: enquanto Pedro não sair da prisão, a gente não para de orar. Está entendendo? Está entendendo? O segredo, o motivo da nossa vitória está na oração. Então aprenda uma coisa: enquanto a vitória não chega, não murmura, não questione a Deus, continue orando. Mas a porta está fechada, continue orando. Mas meu filho, minha filha ainda não foi resgatada, continue orando. Mas os gigantes continuam de pé, continue orando. O milagre não aconteceu, continue orando. A minha vida está um sofrimento terrível, eu estou atravessando o deserto, continue orando. As coisas estão dando tudo errado, continue orando, querido. Enquanto a vitória não chegar, o segredo, o motivo que a vitória chegará é continuar em oração. Oração. A gente precisamos entender, ter ideia, noção do que realmente é o mundo espiritual. Essa noite eu travei uma batalha espiritual a madrugada inteira. Era eu pegar no sono que os demônios vinham me perturbar. Aí teve uma hora que um desceu assim, de cabeça para baixo, assim no teto. E ele falou assim, eu vou pegar o facão e vou acabar contigo. Isso era 3 horas da madrugada. Aí eu lembrei, o facão está lá no quartinho, lá fora. Eu sou besta, irmão. Aí eu levantei rapidinho, fui lá, abri a porta, liguei a luz de fora, fui lá no quartinho, peguei o facão, olhei por um lado assim, disse: peguei primeiro que tu, Satanás. Perdeu a batalha. Aí levei o facão, botei debaixo da cama. Ainda fiquei pensativo, acho que eu vou botar debaixo do travesseiro, que se ele vier, eu dou logo uma bordoada nele. Mas o negócio era espiritual. Você está entendendo? Aí eu coloquei o facão debaixo da cama e deitei. Disse: agora eu vou sossegar. Aí quando começou de novo, a tribulação de novo. Aí eu ia pegando o sono, a perturbação vinha. Pegando o sono, ele perturbava. Aí eu entendi. Aí eu falei: agora eu compreendi o que estava faltando. E o que estava faltando? O que estava faltando? Aí eu falei: vou dobrar meu joelho agora. Você está entendendo? Foi só dobrar o joelho e começar a falar com o papai, que o negócio acalmou, a tempestade acalmou, os demônios foram embora, desapareceu. Ou seja, era o Deus da Bíblia olhando lá de cima para baixo, dizendo: eu permito que o demônio perturba ele. Para quê? Porque eu quero ele comigo na oração. Tem tempestade que levanta, querido, não é o diabo, é permissão de Deus, porque ele nos quer na oração. Às vezes você vai estar bonzinho, de repente você se encontra enfermo e toma remédio e não sara e não melhora. O que Deus está querendo é oração. Você acordou de madrugada, perdeu o sono, diz: eu vou assistir um filme, estou sem sono mesmo. Vai assistir 30 filmes, amanheceu o dia e o sono não vai chegar, porque o que Deus está querendo é você na oração. Então entenda, oração é falar com Deus, oração é buscar a Deus, oração é intimidade com Deus. Crente que ora tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Aí Rod disse: sabe quem está batendo lá na porta? Quem é? É Pedro. Conversa, não é Pedro não, rapaz. Isso é imaginação, é coisa da sua cabeça. Não, eu conheço, é a voz dele, é ele mesmo que está batendo. Quando eles abrem a porta, Pedro entra feliz da vida, dizendo: o Deus da Bíblia à meia-noite enviou o anjo e alabacanta alabá e me tirou de dentro daquela prisão. Por quê? Porque a igreja estava orando. Tem pessoas que não desceram a sepultura ainda, porque tem alguém orando. Tem filhos, tem filhas que não morreram ainda, porque tem alguém orando. Tem esposo que não desceu a cova ainda, porque a esposa está orando, querido. A igreja militante na terra, quando ela ora, o inferno estremece. Quando ela ora, as obras diabólicas desfeitas. Quando a igreja ora, os espíritos malignos não descem. Por quê? Porque a igreja em oração move o coração de Deus.
Olha a importância da oração. Eu era criança. E meu pai na época pegou um cavalo e foi lá para o Vale das Andorinhas, dirigiu o culto que ele tinha. Era um ponto de pregação, distante da nossa casa, lá no setor de chácaras do Vale das Andorinhas. No ponto de pregação, eles se reuniram em um barraquinho de tábua de madeira e começaram a oração por volta de 10 horas da noite, e se estendeu 11 horas, 11h30 da noite. Iam cessar por torno de meia-noite, um culto de hora. De repente alguém chega na carroça, debaixo de chuva, e vem desesperado e diz: pastor José Renato, eu preciso do senhor, aconteceu uma coisa terrível lá em casa. E o que é que foi? Eu saí de casa do nada, de repente estávamos bem, e minha esposa ficou cega, não consegue mais enxergar. E eu deixei ela com as crianças em casa, deitada em cima da cama. O que será de mim agora, com a minha esposa e nossos filhos lá, as crianças lá, e ela sem conseguir enxergar? E meu pai pensou, ele disse: o senhor tem que ir lá na minha casa comigo agora. Meu pai pensou, a distância que estava ainda de lá era muito longe. Meu pai falou: vamos fazer o seguinte, primeiro, antes da gente ir até lá, nós vamos fazer uma oração. Aí disse para a igreja: vamos todo mundo dobrar os joelhos e estender as mãos lá em direção à casa do irmão Minervindo, e vamos levantar um clamor a Deus. E eles começaram a orar dizendo: Senhor, ó Deus da Bíblia, envia o teu anjo na casa do teu servo, cura a tua filha, meu Deus, tira esta cegueira dos olhos dela. Nós declaramos a cura, nós profetizamos o milagre para a glória do teu nome. Quando terminou a oração, eles montaram na carroça, meu pai e o irmão, e tocaram caminho adentro, estrada de chão, estrada de barro, praticamente uma hora de estrada até chegar na casa do irmão. Quando eles chegaram na parte de cima, aonde tinha uma espécie de ribanceira, lá de cima, antes de descer o caminhozinho, eles avistaram a casa do irmão Minervino. E naquele momento o irmão Minervino gritou e disse: pastor, alguma tragédia aconteceu, alguma coisa aconteceu. E meu pai perguntou: o que é que foi? Só pode ser bandido que invadiu a minha casa. Ele disse: por quê? Porque quando eu saí de casa, eu deixei minha esposa deitada na cama, as crianças dormindo e as luzes todas e olha lá, as luzes estão tudo acesa. Só pode ser bandido que entrou dentro da casa. O senhor espera aqui com a carroça e o cavalo, e eu vou descer e vou ver o que está acontecendo. E ele desceu e foi até a casa, entrou, adentrou, e meu pai esperando de longe e aguardando ele retornar. E depois ele aparece na porta, acena com a mão chamando. Aí pastor José Renato desce juntamente com a carroça, vai até a porta da casa do irmão Minervindo, e lá vê um irmão chorando, as lágrimas descendo do rosto, e ele diz: o que está acontecendo? Vem cá para o senhor ver. E quando ele entra dentro da casa juntamente com o irmão, a irmã está lá já na cozinha em lágrimas, dizendo: eu vou contar para vocês o que aconteceu, não sei o que se vocês vão acreditar. E ele diz: pois conte. Há mais ou menos uma hora atrás veio um clarão dentro do quarto. Quando pensa que não, eu vi um ser todo de branco, tocou no meus olhos, restaurou a minha visão e foi embora. Quem é esse? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que opera no passado, opera no presente e opera no futuro, que tem o controle e que faz milagre acontecer através da oração. Não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas o Deus da Bíblia não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Ele marcou esta noite para te dizer que está ouvindo as tuas orações e está agindo, está trabalhando, e no tempo certo você vai testemunhar o agir de Deus sobre a tua vida, porque a igreja está em oração, nós estamos em oração e milagres vão acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos terminar. Ô bispo, onde está o motivo da nossa vitória?
vitória? Na oração. Segundo, onde está o motivo da nossa oração? Na confiança em Deus. Se tiver dúvidas, milagres não vão acontecer. Se tiver dúvidas, vitórias não vão chegar. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Porque às vezes nós oramos, mas não sabemos orar como convém. Porque muitas das vezes tem gente que ora com dúvida. Ora, mas será que vai acontecer? Será que Deus está me ouvindo? Será que a vitória vai chegar? Querido, não tenha dúvidas. Quando você dobrar os seus joelhos e começar a falar com Deus, creia que Ele estará entrando com providência ao seu favor. Na lógica humana era impossível que Pedro saísse da prisão. Prova tal que Tiago já havia sido morto. E a vida de Pedro não seria poupada de forma alguma. Mas através da oração, Deus entrou com providência. Aleluias. E não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. A história não termina assim, diz o Senhor. Aramante calamasto remene canta labácia. É que acontece um intervalo entre a oração e a resposta de Deus. E é quando nós estamos orando que entre este intervalo que a gente pensa, porque fica um silêncio, parece que nada está acontecendo, parece que não está tendo resultado, parece que a vitória não vai chegar, parece, porque neste intervalo Deus está gerando a tua vitória, Deus está gerando o teu milagre, Deus está gerando a tua bênção. Te prepare para testemunhar a vitória da parte de Deus, porém continue em constante oração. Oração, oração, oração. Lamante reme canta labas. Oração, meravia las teremagai. Deus está falando com alguém aqui nesta noite no mais profundo e está dizendo: o combustível é oração, a chave da vitória é oração. Continue em oração. Deus está Deus está respondendo a alguém através desta mensagem. Está dizendo: vai ter resultados, vai acontecer. Aramante camantule calabara vachoremidike anteleblastírias. A oração corta laços. A oração fecha sepultura. A oração traz restauração. A oração gera milagre, provisão, providência. Através da oração, o impossível se torna possível ser. Continue orando. Diga para quem está à tua esquerda, à tua direita, diga: continue orando. Diga: continue orando. Olhe para cá, eu vejo a oração como, olhe para cá, uma espécie, vamos supor um exemplo de é lareira, não é isso? Que você vai colocando ali as lenhas ali, e o negócio vai aquecendo cada vez mais. A oração é assim. Quanto mais você vai lançando, quanto mais você vai orando, quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai clamando, mais o teu milagre está sendo gerado para a glória de Deus. Fecha os teus olhos agora, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, a tua mensagem foi ministrada nessa noite aos corações. Senhor, nós compreendemos e entendemos que o motivo da nossa vitória está na oração e na confiança em Deus. A tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós todavia confiamos e confiaremos no Senhor. A tua palavra diz que quando nós oramos a Deus, oramos ao Pai com fé, determinado
milagres acontecem, e aquilo que é pedido será atendido para a glória do teu nome. Meu Deus, tem pedido, tem petições, tem clamores, e são depositados diante de ti, através da oração, e eu te peço, meu Deus, socorre o teu povo, socorre a tua igreja, socorre os teus filhos. Nós intercedemos por cada um nesta noite, por cada causa que são apresentadas diante de ti, cada pedido, cada clamor. Nós acreditamos na vitória, nós acreditamos no teu milagre. Socorre os teus filhos que estão sem forças, outros que estão, ó Deus, feridos na alma, no coração. Sustenta-os com o teu poder e com a tua glória. Nós profetizamos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?